porque de nada ia adiantar ele ganhar do oponente dele se ele ficasse perdido no labirinto e morresse de fome ali. Então qual é a estratégia que ele faz desde o começo? Segundo a mitologia nos conta, ele sai com um rolo de barbante, não é isso? E ele vai, a partir da entrada do labirinto, onde ele estava, ele vai deixando aquele caminho marcado pelo barbante, para que ele possa saber, depois de enfrentar o Minotauro, se ele vencer a parada contra o Minotauro, que acaba acontecendo, ele saiba como voltar com segurança para a saída do labirinto e poder escapar daquela armadilha. Oi, tudo bom, pessoal? Bruno Palvarino chegando aqui com um novo quadro no nosso canal chamado Do Fim para o Começo. Aí você deve estar se perguntando, do fim para o começo? Será que é porque o Bruno gosta de cantar aquele rock dos processos? Eu estou deixando o link aqui em cima, em que ele fala, eu vou do fim para o começo, assim eu nunca esqueço onde eu preciso chegar? Com certeza tem a ver com isso. E isso tem a ver com uma revolução que eu comecei a fazer na minha vida pessoal e profissional quando eu era gerente de um escritório de soluções, um escritório altamente revolucionário para a época. A gente fazia soluções para a nossa empresa, para o Brasil inteiro, e de repente um chefe novo chegou lá e virou a minha cabeça. Ele não era da área, você já deve ter ouvido essa história, hein? Ele não era da área, chegou com umas ideias novas e falou para mim por que vocês são tão ruins quando trabalham com inovação, com gestão de processos. E eu fiquei muito chateado com aquilo, resolvi rebatê-lo e falei, olha, nós somos consultores certificados internacionalmente, a gente tem os melhores desempenhos, os nossos indicadores são comparáveis a organizações brasileiras e internacionais que fazem o mesmo trabalho que a gente, então você não tem por que estar falando que a gente trabalha mal com gestão de processos, com obtenção de resultados. E ele falou para mim o seguinte, uau, então quer dizer que se todo mundo está fazendo assim, a questão é muito mais grave, é muito mais perigosa do que eu pensava. O mundo inteiro está errado, porque a gente passa muito tempo fazendo aquilo que não precisa para entregar pouco do que se esperava. E eu no dia seguinte fui para casa, né? Ele tinha me convidado para ser o gerente daquela unidade e me fez essa provocação. Eu fui para casa, dormi, fiquei assim, matutando o que eu ia fazer no dia seguinte para demovê-lo daquela ideia, para contestar os argumentos dele. Cheguei, abri meu computador e a cada vez que eu entrava mais nas informações que eu tinha, que eu achava que iam sustentar meu ponto de vista, eu descobri que o chefe estava totalmente certo. Eu aceitei o desafio, eu virei o coordenador nacional daquele escritório de soluções e nunca mais eu consegui ver uma situação, tentar aplicar um método que não fosse olhar do fim para o começo. Ou seja, começar a fazer o desenho da solução pretendida, tentar ver as coisas por um lado positivo do que eu quero que funcione, ao invés de ver o que hoje não funciona e tentar ver as disfunções que aquilo apresenta para tentar melhorar, para tentar fazer algum tipo de correção. É lógico que se eu tento partir de alguma coisa que já existe e vejo só os problemas, eu não estou vendo todas as possibilidades, toda a criação que pode ser feita de algo muito melhor. É como se eu falasse assim, eu preciso de um transporte que vai me levar de um local ao outro com o menor tempo possível e a maior segurança. E falo, então vou pegar um carro, um trem e fazer ele voar. Não é isso, né, pessoal? O avião é diferente de um carro com asas. Então tem horas, se não sempre, né? Mas pelo menos na maioria das vezes, eu acho que sempre você deve começar por aí, você deve começar a ver as coisas do fim para o começo. Ou seja, tentando enxergar o que eu preciso, tentar qualificar muito bem com o conhecimento que eu tenho hoje, não precisa ser aquilo que eu preciso ter um mestrado, um doutorado para saber que tipo de solução que eu preciso hoje, mas com o conhecimento que eu tenho hoje, eu delimito bem o que eu preciso e aí começo a enxergar quem pode me ajudar e quais as formas, os processos que me podem fazer chegar naquele resultado. E não o contrário, eu não começo pelo processo já estabelecido para tentar chegar lá, né? Então, a provocação que eu quero fazer aqui para vocês, a primeira imagem que vem à minha cabeça quando eu falo de começar as coisas ao contrário, a vir do fim para o começo, tá bom, hoje em dia talvez fosse aqueles mangás japoneses, não é? Os japoneses leem ao contrário. Eu já fui 4 vezes ao Japão, são viagens maravilhosas e nesse canal eu vou falar muito de viagem para botar esse ponto do fim para o começo, do resultado, orientando as nossas ações. Eu vou falar muito de viagens. Se você gosta de viagens, fique aqui no canal, se inscreva, dê like, comente, avise os amigos e ative o sininho para ter sempre essas histórias fresquinhas que eu vou trazer aqui diariamente para você, falando de inovação, criatividade e soluções. Então, logo logo nós vamos falar de viagens e de viagens ao Japão. Mas eu já fui 4 vezes ao Japão. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, eu estava no metrô com a minha esposa e aí eles costumam deixar as revistas nos bancos do metrô. Quem já leu uma revista, ele deixa aqueles mangás, deixa as revistas para o próximo ler. É como se fosse uma biblioteca uma biblioteca não é virtual, uma biblioteca real, mas uma biblioteca comunitária, que as pessoas então acabam de ler aquela revista e deixam para o próximo ler. E eu peguei umas revistas que estavam no banco esperando o meu metrô, e aí tinha assim, os mangás, e eles são todos lidos ao contrário, né? Você começa da última página e vai lendo para o começo. Mas a primeira figura que me vem
de sair do fim para o começo que eu tenho é dos meus tempos de criança. Quando eu li aquelas revistinhas também, tipo a revistinha da Mônica, né? E aí lá no meio da revista tinha uma seção de passatempos, quebra-cabeça, charadas, colorir, ligue os pontos, né? Então tinham vários passatempos ali no meio para as crianças poderem estimular sua criatividade antes de voltar para a próxima historinha. E tinha um desse tipo de passatempo que era justamente ajude fulano a sair do labirinto. Qual é o caminho que ele deve seguir para chegar na resposta correta? Eu estou botando aqui uma foto até do Zé Lelé, um dos personagens da Turma da Mônica, tentando fazer isso. Bom, eu acho que vocês também já devem ter feito esse tipo de exercício, né? Eu sempre partia ao contrário para solucionar esses labirintos. Claro, porque se eu já sabia qual daqueles 3 caminhos levava ao resultado que eu queria, então eu partia do resultado, porque aí eu ia ter certeza de que eu ia achar a saída para o Zé Lelé, aqui no nosso caso, poder chegar onde ele quer. Isso daí nem é novidade, né? O próprio Teseu, na mitologia grega, quando foi lá enfrentar e matar o Minotauro na ilha de Creta, ele também, para sair do labirinto, o objetivo dele, final, não era só matar o Minotauro, né? Se a gente pensar direitinho, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que matar o Minotauro e sair do labirinto com vida. Porque de nada ia adiantar ele ganhar do oponente dele se ele ficasse perdido no labirinto e morresse de fome ali. Então, qual é a estratégia que ele faz desde o começo? Segundo a mitologia nos conta, ele sai com um rolo de barbante, não é isso? E ele vai, a partir da entrada do labirinto, onde ele estava, ele vai deixando aquele caminho marcado pelo barbante, para que ele possa saber, depois de enfrentar o Minotauro, se ele vencer a parada contra o Minotauro, que acaba acontecendo, ele saiba como voltar com segurança para a saída do labirinto e poder escapar daquela armadilha. Então, é disso que nós estamos falando aqui, nessa série de vídeos que nós vamos fazer, e eu vou dar alguns exemplos aqui, misturando vários campos do conhecimento, que essa ideia de sair do fim para o começo é muito relevante, né? Então, que nem o Teseu lá, quando enfrentou o Minotauro, você tem que deixar já bem claro aonde que você quer chegar. Tá? Depois de fazer todo o esforço, despender suas energias, fazer todo um processo de trabalho, mas você tem que saber qual o resultado que você quer e como você vai conseguir chegar do outro lado, sozinho ou com outros. Os processos para fazer isso acontecer podem ser diversos, mas você tem que saber muito claro qual é o seu resultado. Apesar de que esse resultado pode e deve ir mudando com o tempo. À medida que você vai conhecendo mais daquele assunto, é natural que amanhã você saiba mais que hoje e você mude um pouquinho aquele seu resultado, que você pegue um vento de cauda e precisa então ajustar o nariz do seu avião para poder chegar na cidade que você quer. Mas isso faz parte do processo do conhecimento, né? Mas então, quanto mais você souber bem delineado qual é o seu objetivo, qual é o seu resultado e onde você quer chegar, a chance de você ter sucesso no seu trabalho é muito, muito, muito maior do que se você começar só a fazer atividades rezando para que as coisas aconteçam para você, não é isso? Então, vou terminar aqui o nosso vídeo de hoje, esse vídeo de estreia desse quadro do fim para o começo, falando de um caso muito recente que aconteceu comigo, que eu aplico isso, que foi muito legal. No ano de 2019, a gente estava trabalhando normalmente, mas em 2020 chegou a pandemia e de repente a gente se viu necessitado a começar a mudar os nossos modelos mentais, os nossos processos de trabalho, a nossa forma de atuar e até de conviver com as nossas pessoas queridas por conta do coronavírus, por conta da pandemia, né? Então, uma das primeiras coisas que eu resolvi fazer há um ano atrás, lá em 2020, quando começou a ficar claro que a questão da pandemia ia durar mais do que uma semana, 3 semanas, um mês da gente ficar em isolamento social em casa, eu resolvi fazer, olha aí, o resultado que eu queria. Eu queria conversar com algumas pessoas queridas e até essas pessoas, muitas delas eu não tinha muito contato no dia a dia com elas, então eu queria recuperar esse contato e fazer isso de uma forma mais leve, porque a pandemia realmente é um negócio que pode estressar a gente, então a gente tinha que fazer de uma forma mais leve para quem estivesse fazendo esse contato e também para quem assistisse o que eu estava pretendendo, que eu tinha na minha cabeça, e de uma forma mais artística. Então, o que eu bolei aqui da minha cabeça? Eu falei assim, e se eu começar a convidar alguns amigos meus, alguns até, como eu falei, que eu nem vejo há muito tempo, em que eu nem sei se eles têm habilidade para isso ou para aquilo, como eu também não tenho habilidade artística assim tão elevada, né? Mas para a gente fazer um negócio que eu chamei de minueto, brincando com aquela figura do minueto, né? Que é um tipo de construção musical que existe, mas eu queria brincar, mas era com o nome da palavra, minueto, porque eu queria juntar duas ideias que minueto pareciam ter a ver. Minueto vindo de minuto, eu queria fazer alguma coisa que coubesse em 1, 2 minutos, alguma coisa que coubesse ali no Instagram, de repente, que fosse rápido, que não fosse algo demorado.
e que fosse como se fosse um dueto, apesar de eu também saber que musicalmente dueto é um pouquinho diferente disso, mas o que eu queria dizer é assim, duas pessoas separadas pela distância, tentando fazer uma música e gravando cada uma na sua casa e a gente mixando isso, fazendo um videozinho curtinho de tentar cantar uma música, tocar uma música juntos e botar na internet para as pessoas poderem curtir, compartilhar e elevar o moral de quem estava meio estressado por conta da pandemia. Daí surgiu o meu projeto Minueto. Bom, o que eu tinha bem claro então desde o primeiro momento era isso, o resultado que eu queria fazer vídeos curtos, de até 2 minutos, juntando duas pessoas, cada uma gravando na sua casa, gravando a sua participação, que podia ser cantando, podia ser tocando bateria, percussão, e a gente juntar essas duas contribuições para fazer então um vídeo alegre, divertido, que fizesse as pessoas se empolgarem e terem mais motivação para vencer a pandemia. Daí surgiu o projeto Minueto. Era esse o resultado que eu tinha. Veja que desde o primeiro momento eu não pensei em quem vai tocar o quê, eu não pensei no repertório, não sabia se a gente ia cantar rock, pop, samba, dependia da pessoa que vinha conversar comigo. Eu não sabia qual tipo de programa que eu ia usar para fazer a edição, a gravação e a edição desses vídeos. Eu não sabia que tipo de instrumentos iam ser utilizados, ou seja, eu não parti do processo ou dos recursos que eu tinha disponíveis. Eu parti da ideia, delineei a ideia e aí o que eu comecei a fazer? Convidar as pessoas a participar. Bom, foi um sucesso. Rapidinho eu consegui envolver várias pessoas de tribos totalmente diferentes, de mundos muito distintos, de épocas diferentes que eu tinha conhecido e o resultado ficou muito legal. Tem até uma playlist que eu deixei aqui no YouTube que tem todos esses vídeos que eu fiz durante um tempinho ali ano passado, chamado Minueto. Eu vou deixar aqui também embaixo do nosso vídeo o link para você acessar essa playlist e poder curtir um pouquinho do que foi o nosso projeto Minueto, mostrando o que é um exemplo da gente começar do fim para o começo. Primeiro eu delimito aquilo que eu quero. Eu não penso nas ferramentas que eu disponho, eu vou até usar esse tipo de conhecimento, mas eu não começo por aí. Eu não penso em como eu fazia no ano passado, eu não penso no que já deu errado para tentar fazer o certo. Eu penso no que eu quero. Sabendo o que eu quero, aí eu começo a convidar as outras pessoas, eu jogo isso para o mundo, para as pessoas me ajudarem a resolver, e aí sim, eu considero as coisas que já aconteceram no passado para poder me dar um pouquinho mais de garantia de que as coisas vão dar certo. Então, essa é a ideia desse nosso quadro aqui, do fim para o começo. Estou deixando vários links aqui embaixo desse vídeo. Por exemplo, tem o Rock dos Processos, onde eu canto isso daí e é muito legal para você botar essas ideias um pouquinho na cabeça e ver do que a gente está falando. Estou deixando a minha playlist Minueto e eu espero que a gente se encontre nos próximos vídeos que a gente vai fazer aqui. Diariamente tem sempre um conteúdo novo falando de inovação, criatividade, artes, gestão e principalmente resultados, para como a gente faz para atingir os nossos objetivos, tá bom? Se você gostou, dê um like, comente aqui embaixo no nosso vídeo, eu vou responder o que você falar, fale para os amigos, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais e ative as notificações, porque ativando as notificações você vai ficar sempre sabendo quando eu publicar um vídeo novo no nosso canal, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima!